I know there's some reason that people are not getting through to Christ. Eu sei que por alguma razão as pessoas não estão entrando em Cristo. They wouldn't act like that. Se elas estivessem, elas não agiriam dessa maneira. Jesus suffered without the gate that he might sanctify his people with his own blood. Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Sanctification comes from a Greek word compound which means cleaned and set aside for. Santificação vem da palavra grega composta, que significa limpo e separado para um serviço. And when God cleans his people with the blood of Jesus, he cleans them from the filth of the world and sets them aside for service. E quando Deus limpa seu povo com o sangue de Jesus, ele os limpa da imundícia do mundo e os separa para um serviço. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Even to the full gospel people. Até mesmo as pessoas do evangelho completo Come right back into the rut that they come out of. têm voltado exatamente à rotina da qual saíram. What was the Pentecostal church 40 or 50 years ago? O que era a igreja pentecostal há 40 ou 50 anos atrás? They cursed and damned and ridiculed the churches that they come out of, them denominations. Eles amaldiçoaram, censuraram e ridicularizaram as igrejas das quais eles saíram, suas denominações. What did they do? Just like a dog to its vomit and a sow to its water, they turned right back in the same place that they were hewed from. O que fizeram eles? Tal como o cão volta ao seu vômito e a porca para o seu lamaçal, eles voltaram exatamente ao mesmo lugar do qual eles foram cortados. Now their churches are just as filthy as the rest of them. E agora suas igrejas são imundas, tanto quanto o resto delas. Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. É bom estar aqui. Bom estar aqui. Vamos falar com Deus? Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem dado novamente, Senhor. Não é pelos nossos méritos, mas é pela graça, superabundante graça do Senhor, que nós temos chegado aqui nesta noite, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso. Receba os nossos louvores, receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, que provém do profundo da nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos cantar o hino 328. Vamos começar por esse. Vamos ver se nós cantamos ele aí, viu? Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vamos cantar. Ele é assim, ó. Vem Espírito Divino, Vem
Amém, graças a Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos, amém? É maravilhoso estarmos na casa do Senhor nesta noite, adorando ao nosso bom Deus. Nós damos as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando nesta noite, o que para nós é sempre uma satisfação tê-los no nosso meio. Convidamos a todos para estar mais vezes em nossos cultos, que são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30, com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, às 8 horas da manhã, escola dominical. Às 13h30, um trabalho com todos os irmãos que vão passar o dia aqui na igreja. Às 13h30, após o almoço. Às 16h30, o companheirismo com a mocidade e toda a igreja já aqui dentro do santuário. E às 18 horas, o nosso culto da noite. Nós temos a nossa igreja em Taguatinga, onde os cultos são realizados ali todas as terças, iniciando às 19h30. Aos sábados, o nosso culto ali em Taguatinga é às 18 horas. Temos o nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, de domingo a sexta-feira, no horário do meio-dia a 1h da tarde. No sábado, somente no sábado, o nosso programa ele é apresentado pela manhã, das 7 às 8 horas da manhã. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaculodafé.df.org.br. E os nossos programas também você pode estar acompanhando todos os dias através da nossa página na internet. E nós queremos saudar a todos os irmãos que estão em conexão conosco nesta noite, na Alemanha, em Frankfurt, a irmã Conceição Picotto, na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani, na Bahia, em Feira de Santana, a irmã Angelita e família, no Distrito Federal, em Brasília, a irmã Noemi Duarte, em Ceilândia, o irmão Eupídio e família, no Recanto das Emas, a irmã Socorro Marques, a irmã Letícia e o irmão Samuel, no Gama, a irmã Bete, em Vicente Pires, o irmão Isaac e família, em Goiás, em Iaciara, a irmã Coraci, no Jardim ABC, o irmão Fernando e família, no Jardim Gá, a irmã Augustinha, o irmão Edson Soares e família, no Jardim Serra Dourada, as irmãs Lília, Pamela e Samira Vilaça, no Novo Gama, o irmão José Inácio e família, em Minas Sul, o irmão Edson Cunde e família, em Lusiânia, o irmão Manuel Nunes, em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes, no Valparaíso, o irmão Arthur e o irmão José Edmilson, em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane, em Uberlândia, o irmão Jonas e a irmã Rosa, o irmão Stefane Siqueira, no Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, a irmã Cida e família, também o irmão Pacheco e família, em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura, em Bilac, o irmão Edilberto e a irmã Ana Célia, e em Jaú, o irmão José Firmino e a irmã Aldenice, e outras 62 conexões não identificadas. Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Queremos nós que seremos ricamente ajudados pelo Senhor. Olha, nós teremos quinta-feira, culto evangelístico, será no Jardim Gá, na casa do irmão Jailson e da irmã Sueli, ou seja, às 20 horas, né? Amanhã, às 20 horas, culto evangelístico no Jardim Gá. Você que vai, passe ali no quadro de aviso e anote ali o endereço do irmão Jailson e da irmã Sueli. Lembramos a todos os irmãos que dia 25 de dezembro, se tratando do Natal, nós teremos culto com todos os casais aqui na igreja. Segunda-feira, dia 25, feriado do dia do Natal. Então não faça compromisso, o culto inicia às 14 horas. Às 14 horas inicia o culto aqui, segunda-feira, dia 25, com todos os casais aqui na igreja. E nós teremos também o culto de vigília no dia 31, no domingo, o último domingo do ano,
dia 31. Então vai ser da seguinte forma: nós vamos ter a escola dominical, iniciando às 8 horas, como nós temos tido, né? E após a escola vai ter o almoço, tá? Vai ter o almoço após a escola. E nós vamos retornar, você vai para casa para descansar, e vamos retornar às 19 horas, ou seja, o culto inicia às 19 horas, tá? Então devemos chegar mais cedo, né? Então às 19 horas inicia o culto de vigília no domingo, dia 31 de dezembro, tá? Último domingo do ano. Então dia 31, o culto, a escola dominical, 8 horas da manhã, você almoça, vai para casa, e às 19 horas inicia o culto de vigília à noite, aqui no Pedregal, né? Olha, o irmão Francisco Diácono, ele justifica a sua ausência nos próximos cultos por motivo de viagem. O irmão Vilmar Meirelles justifica a sua ausência por motivo de trabalho. Eu convidaria o pastor Edson Honório para vir orar por esses pedidos de oração. Oração também, nós vamos orar para o irmão José do Boa Vista, irmão Zezão, isto, né, irmão Zezão. Vamos interceder pelo irmão José, também por Flávio Santos, Rafael Gomes e família, André Luiz e família, Felipe Rezende, Elaine Santos, também por Laurinda Sabino de Oliveira e Jackson Gomes Cerrado, Socorro da Silva e Zefinha da Silva. Se você tem uma necessidade nesta noite e não enviou o seu nome por escrito, mas quer fazer isso conhecido diante de Deus nesta hora, levante uma de suas mãos, crendo no poder da oração, que Deus dará aquilo que você necessita de acordo com a sua fé. Senhor Deus, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Porém, nós estamos em um campo de batalha, Senhor, onde nós somos feridos de várias maneiras. Nós estamos aqui caminhando num Éden satânico. Então, Satanás às vezes nos atinge. Deus, por mais que o homem possa vigiar, ó Deus, sempre Satanás, ele tem armadilhas. E às vezes nós fazemos coisas sem querer, e nós nos arrependemos e pedimos perdão, graça ao Senhor. E Pai, em momentos, nós passamos momentos difíceis na vida. E nesses momentos, às vezes a pessoa que está enfrentando algo, às vezes ela não está naquele nível de fé para alcançar a ajuda do Senhor. Mas existem algumas pessoas de mais fé, o profeta nos ensina isto. E essas pessoas que têm mais fé, elas devem interceder pelas demais. Nós estamos em um lugar maravilhoso, não porque somos bons ou porque merecemos, mas porque o Senhor nos colocou aqui. E o Senhor nos abriu os olhos, nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, que é, nós temos direitos, e nós temos um Pai que ouve as nossas orações. Deus, se fosse eu no lugar dessas pessoas, eu gostaria que alguém orasse por mim com fé, crendo. E nós juntamos, ó Deus, a nossa fé. É pouca na verdade, porém ela é genuína, Senhor. E o Senhor sabe que a nossa fé é correta, tanto é que o Senhor nos deu o sinal por reconhecer a nossa fé. Então esta fé que nós temos, nós vamos até o trono da graça nesta noite, interceder por estas pessoas. O Senhor é riquíssimo em misericórdia. Ajuda estas pessoas, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, e que essas pessoas possam ser libertas,
porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Pai, usamos a nossa fé em favor dessas pessoas, para reivindicar a Tua ajuda a favor delas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E pedimos ao Senhor que abençoe a oferta para o Teu serviço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. Deus continue abençoando as irmãs. Nós vamos ter nesta noite o evangelista, irmão Tiago, trazendo a palavra para nós nesta noite. Mensagem sobre o Natal. Então vamos receber o irmão Tiago ao som do hino Somente Crer, Somente Crer.
somente crer. Deus Todo-Poderoso, todas as vezes, ó Pai, que este hino era tocado, isto nos leva a lembrar de nosso profeta, ó Pai, que este é o hino da noiva, este é o nosso hino, ó Pai. Este é o hino desta igreja, este é o hino desta gente. E mais uma vez nós estamos aqui neste lugar porque nós cremos, ó Pai. Aqui é um povo que crê, ó Deus vivo. Aqui é uma igreja que crê, ó Pai. E nós estamos felizes por termos um Deus que tem respondido às nossas orações, os nossos anseios, as nossas súplicas mediante a nossa fé. Continua falando conosco agora por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor esta noite que Ele nos deu. O melhor momento que nós temos é quando estamos na presença de Deus. O tempo de melhor investimento é quando investimos em Deus. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos ficar em pé. São Mateus capítulo 2. Vou ler duas escrituras, São Mateus capítulo 2 e São Mateus capítulo 4. Os magos no Oriente, em São Mateus capítulo 2. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. São Mateus capítulo 4. Verso 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que está sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Em 1962, o irmão Brana prega a mensagem A Queda do Mundo. E ele diz que a palavra Natal é uma expressão católica, que significa Christmas. Natal em inglês vem Christ, C-H-R-I-S-T, mais Mass, missa, missa de Cristo. Parágrafo 35. E o Papai Noel, um determinado velho na Alemanha e também na queda do mundo, chamado de Kris Kringle, saía por ali dando às crianças presentes no dia da missa de Cristo. Ele era católico e eles fizeram dele um santo. Agora ele é São Nicolas ou Nicolas. É melhor eu apenas você conhece aquilo de qualquer forma. Nós temos isso nas eras da igreja. Agora da deidade de Jesus Cristo 37, mas sabemos que ele nasceu em abril, quando a vida se desabrocha, não em dezembro. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Nós sabemos que isto é impossível, pois as colinas da Judéia estão cheias de neve nesse tempo. Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, nasceu ao redor do dia 1º de abril, portanto, quando era primavera.
E aqui ele nos ajuda em um conselho quando ele era criança. Cristianismo contra a idolatria, parágrafo 9. Me recordo quando nós éramos meninos. Saíamos e cortávamos uma árvore de cedro, ali por perto, e a trazíamos para casa. E minha mãe nos fazia pipocas. Então passávamos um fio em todos os grãos de pipocas e assim adornávamos uma árvore. Pendurávamos cada uma velha meia. Minha mãe comprava um pacotinho desses doces duros e nos punha talvez 2 ou 3 pedacinhos em cada meia. Nós passávamos um dia todo com um docinho, porque o saboreávamos por um momento e logo os enrolávamos de novo, e depois fazíamos o mesmo por outro momento. Se nos presenteavam com uma pistolinha ou uma trombeta para soar, isso era algo muito tremendo e nos alegrava muito. Porém, hoje em dia, naturalmente, é muito diferente. As pessoas pobres agora têm um pouquinho de dinheiro, e o caso está em que seus filhos pedem para comprar mais coisas, se vestem melhor, compram melhor, vivem melhor, e por todos os lados, suponho, a coisa marcha melhor. Por isso é que se esses meninos, você tem que comprar-lhes algo, porém sempre recorde deste detalhe. Diga-lhes que não há tal coisa como Papai Noel. Isso não é correto, porque de outra maneira, algum dia lhe perguntarão, então, e Jesus Cristo? Por isso, diga-lhes a verdade, sempre seja honesto com toda pessoa. Especialmente você não diria algo errado a seus filhos, porque eles creem em você, sendo que é cristão, e eles creem que o que você lhes diz é a verdade. Então esteja bem seguro de que está lhe dizendo a verdade, e dessa maneira a coisa sairá bem. E eu estava estudando, parágrafo 13, Cristianismo contra a idolatria, sobre a mitologia e todos estes mitos. Não há nada verdadeiro acerca do Natal. O Natal não é nem mencionado na Bíblia e nunca adoraram o Natal de Cristo. Não havia tal coisa. Isso é um dogma da Igreja Católica Romana. E não há um ensino cristão, não há nenhuma escritura na Bíblia para sustentá-la, e nem existia algumas centenas de anos depois do tempo da Bíblia. É somente um mito relacionado a Papai Noel e o mundo comercial. A coisa inteira é uma tremenda confusão. Se você se põe a estudá-lo do princípio e vê-lo completamente, verá onde estamos. Nada pode ajudar agora, fora a vinda do Senhor. 110. Sabe você de onde o cristianismo tirou o Natal? Cristo nasceu no mês de abril, porém que fizeram eles? O sistema solar está diminuindo sua velocidade ao passar o tempo, a cada dia mais curto. Do dia 20 até o dia 25, é quando tinha o aniversário do Deus Sol. Durante 5 dias, nesse tempo celebravam o circo romano, ou seja, celebravam o aniversário do Deus Sol naquele tempo. E agora podem ver o que tem? Eles disseram, em vez de ser o Deus Sol, mudemos para que seja Filho de Deus. E a coisa completa é pagã desde o princípio. E as pessoas nas ruas com seus sapatos de salto altos, caminhando de maneira tão vulgar, e entrando e saindo nas lojas. Outro dia minha esposa estava me dizendo que eu ouvi alguém dizer, não sei o que comprar para o meu pai no Natal. Meu irmão vai comprar 1 litro de uísque, ou então vai dar um vinho, ou um champanhe. E outro disse, eu vou lhe dar um jogo de baralho, e assim celebram o Natal. A grande luz resplandecente, parágrafo 7. Enquanto nós estamos nesta época natalícia, enquanto focalizamos nosso pensamento no Natal, é uma pena termos de compartilhá-lo com um mito chamado Papai Noel, em vez do verdadeiro Natal, que deveria ser. Muitas criancinhas hoje no país sabem que o Natal significa um trenó, cheio de brinquedos. Algumas renas místicas dando pulos sobre a casa, só para acabar sabendo mais tarde que isso é um mito.
a ponto de até prejudicar a fé deles, quando ficam sabendo da verdadeira história do Natal, que não teve nada a ver com renas, ou com um homem fumando um cachimbo, com peles ao redor do seu casaco. Foi o nascimento de nosso abençoado Senhor Jesus. E é muito incomum ver Deus operar desta maneira, porque em nenhum outro tempo jamais teria funcionado. Em toda a história do mundo, tinha que ser exatamente neste tempo. Era um tempo em que Herodes era o assassino rei. Tinha que ser, este homem sem coração tinha que ser rei na ocasião. Estamos familiarizados com as escrituras que dizem que ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tentando achar o Cristo. E então, tinha que ser na ocasião que tinha que surgir um recenseamento. Uma pesquisa do IBGE do dia deles, para saber quantas pessoas haviam ali naquela região, para fazer Maria e José voltarem à sua cidade natal de Belém, onde eles estavam registrados, e seus nascimentos estavam no registro da corte, no templo, para se alistarem. Cristo era para nascer em Belém, e eles estavam a muitas milhas de distância quando isso aconteceu. Nós somos informados dos perigos que eles tiveram que atravessar, a fim de chegar lá. Eles não tinham uma ambulância grande, suntuosa, para levar Maria até lá. Não era como hoje, como poderíamos ter algum tipo de desculpa. Era a ordem do rei: não se dá desculpa, isso deve ser cumprido. O rei disse, não importava suas condições ou que eles precisavam retornar à sua terra natal. Não havia conforto para a pequena mãe grávida, nenhuma maneira de viajar, somente a pé ou sobre o lombo de um jumento. E nos disseram que José tomou Maria, esta mãe que estava para quase dar à luz a qualquer hora, assentou-a sobre o lombo de um pequeno jumento. E se alguém já montou em um jumento, sabe que essa viagem é dura. Mas veja, nos dias em que havia tanto tráfego vindo para suas terras natais, todo o país estava trabalhando, ativo com peregrinos e viajantes, de volta à terra natal. Uma situação muito favorável para os ladrões naqueles dias. Quando eles vissem as pequenas caravanas de pessoas modestas, os cavaleiros, os ladrões poderiam bem ter chegado e matado eles. Mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos. E Ele ordenou que fosse assim, e não há nada jamais que interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar. Belém fica situada em um vale, e há uma pequena montanha, e a estrada que chega a Belém faz uma curva ao leste de Belém e desce para a cidade. Próximo do canto onde se faz a última curva para começar a descer a colina, há um montão de formações rochosas entalhadas. E foi cogitado pelos historiadores que talvez Maria e José pararam lá para uma pequena pausa, antes de descerem para aquela cidade. José, com seu modo terno de tratar, pega do jumento sua pequena noiva e a ajuda a descer. Leva e assenta sobre uma pedra. Eu posso imaginar ver as estrelas piscando, brilhando, enquanto sentados olhavam sobre Belém. Enquanto eles estavam lá, maravilharam-se. Veja, você sabe, Deus opera em seu universo. Ele faz coisas acontecerem em um país, onde Ele faz tomarem forma para apresentá-las em outro. Eis que vemos lá no Oriente, como somos informados por muitos historiadores, que esses indivíduos, os magos, assim como nós os conhecemos, eles saíram, veja, eles seriam mais ou menos chamados de astrônomos, não no sentido de adivinhos, como imitação, que é chamada de adivinho, mas eles correram por ali, e Hampton, o grande historiador, eles eram medo-persas, esses astrônomos. Vamos seguir a vida deles um pouquinho.
E verificamos que os medo-persas se familiarizaram com o evangelho de nosso Senhor, quando lá na Babilônia, anos antes, no tempo do rei Nabucodonosor, eles tinham tais pessoas como astrônomos, que observavam as estrelas e os corpos dos céus, e eles podiam perceber pelos sinais e movimentos das estrelas, de certos eventos que estavam para acontecer. E os reis dos dias primitivos consultavam esses tais homens para saber de eventos e de coisas que iam acontecer. Deus sempre os declara através de seus corpos celestes, antes de torná-los à terra. Deus os escreve nos céus. E as estrelas para as quais olhamos e as consideramos como os pequenos destacamentos de 5 pontos nos céus, porém o que elas são mundos bem maiores do que este, refletindo a luz do sol. Agora veja, se os cristãos apenas fizessem isso, não observar as estrelas, mas observar a palavra de Deus enquanto ela está se desvelando, e enquanto eles pensavam nestas coisas, nas escrituras, um mago deve ter olhado para cima, e havia uma estrela estranha entre elas. Eles viram uma luz que nunca tinha visto antes. Era uma estrela majestosa, que não tinha até este tempo. Veja, verificamos que estes magos, honestos em seu coração, desejando ver aquele único Deus verdadeiro, esperando sua profecia ser cumprida, que dizia: o Senhor o levantará e fará seu reino não terá fim, será um reino eterno. Foi neste tempo que a estrela que conhecemos hoje como sendo estrela, com letra maiúscula, apareceu no céu. Eu posso imaginar que aqueles magos unanimemente ficaram sem fala, enquanto olhavam para o fenômeno da estrela, que tinha desafiado as leis do sistema solar, tinha vindo das grandes constelações de corpos celestiais, para declarar algo que estava prestes a acontecer. Espero que a esta altura você possa ler entre linhas e saber o que estamos querendo dizer neste dia. Deus tem desafiado tudo para se declarar que Ele está vivo hoje, ressuscitou dos mortos em seu grande corpo celestial. A foto aqui do seu ser que desafiaria qualquer infiel do mundo. Ele está vivo para todo sempre, mas Deus faz coisas à sua própria maneira, incomum. Mas para aqueles que buscam a Ele, parece que uma luz diferente começou a brilhar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em sua grandiosa e magnífica beleza e poder de um corpo celestial, que foi enviado na forma de Espírito Santo nesses últimos dias para a igreja, para declarar seu poder de ressurreição, e Ele é para sempre uma luz eterna que agora existe entre os seus crentes. Quão maravilhoso é ver aquilo que Ele faz. Enquanto eles permaneciam fascinados, um não podia falar com o outro, pois a glória desta luz os tinha fascinado. Oh, como é hoje, meu pobre amigo decrépito, que quando um homem que nunca conheceu o poder dele, para dar nova luz, para dar nova esperança, quando ele caminha na presença divina, da divina pessoa de Cristo, com uma fé que o mantém fascinado com a sua majestade. Não é como caminhar para o altar e dar ao ministro sua mão direita. Tampouco é como entrar no tanque para ser batizado ou ficar de pé com uma concha para ser aspergido. É entrar numa luz que você nunca presenciou antes. É uma âncora de fé divina que chama qualquer coisa contrária à palavra de Deus como se não fosse. Dá esperança ao moribundo, dá coragem ao fraco, dá cura ao doente, dá bênçãos aos desfavorecidos. Quão maravilhoso é dar um passo para dentro da luz de sua presença. Não mito, não Papai Noel, mas um Jesus Cristo vivo. Quando algo acontece,
que ancora aquela esperança em você, que não importa quão doente você fica. Irmã Stephanie em Uberlândia, não adianta de jeito nenhum o diabo procurar tentá-lo com algo contrário. Está ancorado para sempre. Não importa quão inimigo faça você tentar viver uma vida errada, você está ancorado para sempre, pois você entrou na presença dele, dentro de uma luz divina que mudou o seu ser mais íntimo e pôs um gozo, uma campainha de salvação tocando dentro do seu coração. Este é o Natal que nós cremos. É uma vida que floresce dentro do eleito. E enquanto aqueles magos permaneciam fascinados, eles observavam aquela luz. Finalmente eu posso ouvir um dizer para o outro: ó, não é esse um sinal magnífico de que algo está para acontecer? Somente aqueles que o buscam é que o verão. Eu vou destacar esse parágrafo, é o 64, eu estou lendo a mesma mensagem. A grande luz resplandecente, eu vou destacar este. Somente aqueles que o buscam é que o verão. Somente aqueles que creem nele é que gozarão suas bênçãos. Somente aqueles que creem em cura é que receberão cura. Somente aqueles que creem em salvação é que a obterão. Tudo é possível àqueles que creem. Mas primeiro não pode ser apenas uma ideia carnalmente formada. Deve ser uma revelação direta, enviada unicamente de Deus. Verificamos que noite após noite eles a observavam. Eles olhavam nas escrituras procurando. Eu posso ver um se aproximar e dizer: aqui está outro escrito hebreu. Vem de um dos profetas dele, por nome de Balaão, e ele disse: uma estrela subirá de Jacó. E eles viam as escrituras sendo cumpridas. Oh, como seus corações rejubilavam. E como deveriam nossos corações nesta noite rejubilar, em saber que neste dia mau em que agora estamos vivendo, em ver a sagrada escritura de Deus sendo cumprida e revelada a nós, como uma grande luz penetrante em nosso ser. E após algum tempo, enquanto eles a observavam, certa noite ela estranhamente começou a se mover. E nós sempre nos movemos com a luz. Nós sempre nos movemos com a luz. Rapidamente eles arrumaram seus camelos e as suas realezas. Eles pegaram as dádivas. E eu os posso ver enquanto faziam sua jornada seguindo a luz, pois eles sabiam que era um ser celestial, tinha que refletir alguma luz maior. Assim é hoje, amigo. Quando vemos estrela brilhando, sabemos que é um reflexo do sol. Quando vemos a lua brilhando, sabemos que é um reflexo de uma luz maior. Quando vemos a igreja brilhando, sabemos que é um reflexo de uma luz maior, a imortal e eterna luz. Mas quando nós escurecemos a nós mesmos e desviamos nossos corações, nossa fé, e dizemos: os dias de milagre já passaram, não há mais coisas assim, nós estamos voltando nossas costas à eterna luz de Deus. E enquanto eles vagavam, eu posso vê-los deixar as montanhas e ir para as encostas ocidentais. Eles seguiram as encostas descendo ao rio Tigre. E lá seguiram descendo ao vasto rio Tigre até entrar em Babilônia. Atravessaram Baixio no rio Eufrates, margeando as terras da Palestina, e eles estavam rejubilando. Eles viajavam à noite porque era fresco de noite. Viajarem pelos desertos, outra coisa, que as estrelas brilhavam no escuro. Assim, eles tinham que seguir a luz. E quando eles subiram, finalmente eles chegaram a Jerusalém. Mas quando ela atingiu Jerusalém, ela se apagou. Ela desapareceu quando eles chegaram a Jerusalém, porque então era o tempo deles de brilhar a luz. Porque vai chegar o tempo em que é o nosso tempo de brilharmos a luz. Hoje, Deus tem tomado homens, mulheres, sem instrução,
rapazes e moças que provavelmente não têm mais do que instrução primária, porém são levantados pelo poder do Espírito Santo, que está gritando nos ouvidos da igreja. Ele está aqui em seu grande poder para revelar-se e fazer-se conhecido. Enquanto esses magos se moviam através das ruas, eles agitaram desde o rei até o porteiro com esta mensagem: onde está ele? Em que lugar está ele? Eles não tinham a resposta. E hoje, quando os Sputniks estão varrendo os céus com sinais de aniquilação total, estão próximos, quando mulheres e homens estão entregando-se ao pecado e vivendo em impiedade, as pessoas gritam: o que isso significa? E a igreja não tem a resposta, ela está adormecida. Mas o Espírito Santo, a luz imortal e eterna de Deus, está aqui para brilhar sobre quem quer que queira e possa recebê-lo. A luz se apagara. Eles estavam dando seu testemunho. Finalmente eles convocaram o sinédrio para um concílio. E os sábios e os profetas entraram com um pequeno profeta menor, com o nome de Miqueias, sua profecia. E eles disseram ao rei: está escrito: tu, Belém, não és a menor entre todas as capitais de Judá, mas de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Portanto, deve ser Belém onde o Criador há de nascer, o Rei dos Judeus. Bem, ninguém lhes falou como chegar a Belém, mas eles caminharam portão afora, saindo de Jerusalém. E quando deixaram aquela cidade de trevas, aleluia, a luz apareceu diante deles novamente. Há uma saída para a família cristã hoje. Nós saímos de algo e estamos entrando em algo. A estrela apareceu e a Bíblia diz: alegraram-se muito com grande alegria. Por sinal, eles devem ter gritado um pouco. Eles alegraram-se muito com grande alegria. Eles estavam inundados. A estrela aparecera para conduzi-los ao seu destino final de sua jornada. Finalmente a estrela veio a um pequeno estábulo, que era um pequeno lugar no lado da colina, uma caverna. E ali a estrela pousou sobre a caverna. E esses poderosos magos, mais de 1 ano e 6 meses em sua jornada, em seu caminho, viajando, observando, seguindo nenhuma outra direção a não ser a estrela. Aquela figura que o Papa Júlio I lança, 1800, com os magos e aquele Jesus bem pequenininho, criancinha, o adorando, uma mentira de Roma. Mais de 1 ano e 6 meses, numa caminhada para encontrar Jesus. Não foi lá na manjedoura que os magos encontraram a Jesus. Mentira de Satanás. E quando ela pousou, eles entraram e ali encontraram o menino José. Eles levaram dádivas de seu baú de tesouros. Eles ofereceram a ele ouro, incenso e mirra. Veja: ouro, incenso e mirra. Ele era um rei, assim eles ofereceram ouro, eles ofereceram incenso. Isso é perfume, muito caro, o melhor que podia ser conseguido. O que o incenso significava? O perfume. Ouro, porque ele era um rei. Incenso, porque ele era o aroma do bom cheiro para Deus. Sua vida o agradou tanto que Deus respirou em sua santidade e beleza, pois era a sua própria santidade refletida nele. Agora eles lhe deram mirra também.
E qualquer um sabe que mirra é uma erva muito cara, porém amarga. Mirra, o que mirra representava? O seu grande sacrifício supremo, a sua jovem vida esmagada no Calvário, onde os pecados do mundo o moeram em pedaços. Ouro, porque um rei. Incenso, de sua meiga e amável vida. Mirra, por causa do seu sacrifício pelos pecadores, que ele morreu. Sendo avisados por Deus em sonhos, eles foram por outro caminho. Não voltaram para trás, mas sua jornada estava terminada. A estrela tinha terminado o seu curso. E o que a estrela significa para nós hoje, amigo? Daniel nos dá a resposta. Daniel capítulo 12, verso 13. Os que são entendidos e conhecem o seu Deus, resplandecerão como os firmamentos do céu. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E o que nós somos hoje então? Ombrana diz, somos estrelas. Como o anjo veio a mim, a sua comissão, 167. E um dia, enquanto eu era um guarda florestal, Mombrana dando seu testemunho, eu ia subir no ônibus, entrei no ônibus, sempre parecia estar sujeito a espíritos. Eu estava ali em pé e um marinheiro estava em pé atrás de mim. E eu estava indo patrulhar, estava indo à silvicultura Renval. Eu estava em um ônibus, eu continuava sentindo algo estranho. Eu olhei por todos os lados ali dentro e ali havia uma imensa mulher pesada, assentada ali, bem vestida. E ela disse, como vai você? Disse, como vai? Pensei que fosse simplesmente uma mulher, sabe, conversando assim. Ela disse, eu gostaria de falar com o senhor um minuto. Ela disse, sim senhora, e me virei. Ela disse, o senhor sabia que nasceu debaixo de um sinal? Pensei, outra daquelas mulheres estranhas. Então simplesmente olhei para fora e assim eu não disse nenhuma palavra. Ela disse, eu poderia falar com o senhor um minuto? Eu simplesmente continuei, ela disse, não faça assim. Eu simplesmente continuei olhando para frente e pensei, isso não são modos de um cavaleiro. Ela disse, eu gostaria de falar com o senhor apenas um minuto. Eu simplesmente continuei olhando para frente, eu não dava atenção a ela, imediatamente pensei, creio que vou ver se ela diz como o resto delas. Me virei e pensei, ó, que coisa, aquilo me fez tremer, porque eu não gostava de pensar naquilo. Eu virei e ela disse, talvez seja melhor que eu me explique. Ela disse, eu sou uma astróloga. Eu disse, eu pensei que a senhora fosse algo assim. Ela disse, estou indo a Chicago para ver meu filho que é o ministro Batista. Eu disse, sim senhora. Ela disse, alguém já disse ao senhor que o senhor nasceu debaixo de um sinal? Eu disse, não senhora. Eu menti para ela. E eu disse, simplesmente queria ver o que ela ia dizer. E ela disse, não senhora. E ela disse, ministros nunca te disseram isso? Eu disse, eu não tenho nada a ver com ministro. Ela disse, Ela disse, se eu lhe disser exatamente quando o senhor nasceu, o senhor acreditará em mim? E eu disse, não senhora. Ela disse, bem, eu posso lhe dizer quando nasceu. Mombrana diz, eu não creio nisso. E ela disse, o senhor nasceu no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. Eu disse, está certo. Eu disse, como a senhora sabe disso? Eu disse, diga a este marinheiro aqui quando ele nasceu. Ela disse, eu não posso. E eu disse, por quê? Como a senhora sabe disso? Disse, olhe senhor. Ela disse que quando ela começou a falar sobre esta astronomia agora, ela disse, cada tantos anos, disse, o senhor se lembra quando a estrela da manhã veio, a qual guiou os magos a Jesus Cristo? Eu dei uma parada, você sabe. Bem, eu não sei nada sobre religião. E ela disse, bem, o senhor ouviu falar sobre os magos que vieram ver Jesus? Eu disse, sim. E ela disse, bem, o que eram os magos? Eu disse, eram magos, tudo que eu sei. Ela disse, bem, o que é um mago? Ela disse, a mesma coisa que eu sou, um astrólogo, contemplador dos astros, como eles chamam. O senhor sabe, antes que Deus faça qualquer coisa na terra, Ele sempre a declara no céu e então na terra? E eu disse, eu não sei. Bem,
ela chamou pelo nome de 2 ou 3 estrelas, como Marte, Júpiter e Vênus. Não eram estas, mas ela disse, elas cruzaram seus cursos e se juntaram. Havia 3 magos que vieram conhecer o Senhor Jesus, e um era da linhagem de Cão, um de Sem e outro de Jafé. Quando eles se encontraram em Belém, as 3 estrelas das que eles eram, cada pessoa na terra disse, tem algo a ver com as estrelas. Pergunte a esse marinheiro aí, quando a lua se apaga e o planeta do céu se apaga, a maré não vai com ela e sobe. Eu disse, eu não tenho que lhe perguntar isso, eu sei disso. E ela disse, bem, seu nascimento tem a ver com as estrelas lá em cima. E eu disse, eu não sei nada disso. E ela disse, agora esses 3 magos vieram. Eu disse, quando aquelas 3 estrelas vieram de direções diferentes, se encontraram em Belém, dizem que descobriram e consultaram, e um era da linhagem de Cão, Sem, Jafé, os 3 filhos de Noé. E ela disse, então eles vieram e adoraram ao Senhor Jesus Cristo, e quando eles partiram disseram, trouxeram-lhe presente, e disse, Jesus Cristo disse em seu ministério, que quando esse evangelho tivesse sido pregado a todo mundo, o povo de Cão, Sem e Jafé, então ele viria outra vez. E ela disse, aqueles planetas celestiais, enquanto se movem, disse, eles se separaram, eles nunca estiveram na terra desde aquele tempo que se saiba, porém disse, cada tantos 100 anos eles se cruzam seu ciclo desse jeito. Então quando ela estava falando disso, eles se cruzam assim, em comemoração da maior dádiva que já foi dada à humanidade, quando Deus deu seu Filho. Quando esses planetas se cruzam outra vez, disse, Ele envia outra dádiva à terra. O Senhor nasceu no cruzamento daquele tempo, e disse, essa é a razão pelo que eu sei disso. Veja, a maior coisa que alguma vez já foi embrulhada em carne humana, foi embrulhada nele. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal, e o enviou para o mundo. Aleluia! Deus embrulhou-se num presente de Natal e enviou para você. Para você. Aleluia! Cada cristão nascido de novo é um testemunho do Senhor Jesus Cristo, uma estrela para refletir o poder e a santidade de Jesus, para refleti-lo em sua vida, para aperfeiçoá-lo em seu falar, para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura, para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição, para refleti-lo em cada maneira. Que tipo de estrela deveria ser você? Esta estrela não era guiada pelo seu próprio poder, ela era guiada pelos poderes celestiais do Deus Todo-Poderoso. E se alguma vez vamos encaminhar pecadores a Cristo, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E nós não podemos ser comuns, temos de ser incomuns. Não podemos ser comuns, porque o povo de Deus é um povo peculiar. Ele tem sido no decorrer das eras. Embora peculiar, mesmo assim a estrela era brilhante. Não brilhante na educação do mundo, negócios do mundo, mas brilhante como sacrifício diante do Senhor. Nós nos prostramos como os magos fizeram na presença do Rei dos Reis, para refletir sua luz. Você é uma estrela. Cada cristão é uma estrela para guiar o perdido, para guiar o cansado, o pé do viajante, para aqueles que estão procurando. Então a estrela não pode ser guiada por si mesmo, deve ser dirigida pelo Espírito, deve refletir o brilho de Deus em sua vida, abster-se das coisas do mundo e viver pia e sobriamente nessa vida presente. Deve refletir a luz de seu grande alguém que brilhou. O que devemos fazer então? Levantar, resplandecer a luz de Deus aos moribundos. Nas trevas profundas deste mundo, nós devemos refletir e resplandecer a presença do Senhor Jesus em seu poder ressuscitador. Mas lembre-se então, a estrela novamente, quando terminou seu curso, não exigiu nenhuma honra. A estrela simplesmente trouxe os homens ao seu destino e mostrou-lhes aquela luz perfeita. E nós,
Como membros do corpo de Cristo, esta manhã nós dizemos, esta noite, amigos, somos luzes de Deus. Não exigimos nenhuma honra para nós mesmos. Quando conseguimos nosso paciente, a pessoa que estamos conduzindo, quando nós a conseguimos, devemos desonrar a nós mesmos e conduzi-los para a grande e perfeita luz que brilha, para iluminar o caminho de cada homem que entra no mundo. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não um mito chamado Papai Noel, não alguma igreja por denominação, mas aquela verdadeira e perfeita luz, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nasceu dentro de nós. Amém? Amém. Que Deus os abençoe. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Sexta-feira iremos ouvir mais sobre o Natal. Marquinhos está ali, Marquinhos vai trazer uma mensagem de Natal para nós sexta-feira. Sábado lá em Taguatinga. E domingo à noite o pastor Edson vai trazer uma mensagem de Natal para nós aqui também. Vamos ter um final de ano bem especial, né? Bem especial. De acordo com as datas, o que o irmão Brana falou sobre isto. Nesta noite ouvimos muita coisa boa que o irmão Brana falou sobre o Natal. Ele é a palavra final para nós, não é? Você foi abençoados? Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, aprendemos que somos uma estrela que brilha. Não uma estrela apagada, mas uma estrela que brilha e que guia as pessoas a Cristo. Aqueles magos foram guiados a Cristo por uma estrela que brilhava. Senhor, reacende mais o brilho do Senhor em nós, para que possamos brilhar, mostrando o caminho para aqueles que estão perdidos, afastados de Cristo. Vivifique estas palavras em nossos corações. Leva-nos de volta aos nossos lares, pensando nisto que ouvimos. No nome de Jesus, o doente volte curado, o oprimido volte libertado. Todos nós possamos voltar brilhando mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Aperte a mão do outro, diga Deus te abençoe. E sexta-feira venha mais ouvir sobre o Natal. Sexta-feira às 19 horas. Deus os guarde pelo seu poder. Entrego tudo, sim, por ti.
soul.